Radioactive force will continue. E aí, galera, mais um episódio de Escafandro. Aqui é o André Graciotti, estou com o Jairo Rodrigues e Ramon Vitral. Mais um episódio, vamos discutir cultura pop, eu sei cinema. que estão todos aguardando ansiosamente, né? A gente recebe muitas mensagens, muitos e-mails. A gente demora muito pra fazer um episódio, né? E hoje a gente assistiu o novo Planeta dos Macacos e ele nos despertou a vontade de falar sobre um assunto e discutir as trilogias do cinema. Sim, Por que é tão difícil uma trilogia tão foda quanto foi essa, que essa foi tão surpreendente, né? Pois é, inesperado. Nesse cenário atual dos blockbusters, que 90% é uma bosta, e essa trilogia conseguiu fazer algo bem diferente. E Eu acho enfim, que e mais acho que que 90%, né? Enfim, mais uma rara edição do Escafandro, no qual A gente vai estaremos falar bem. elogiando alguma coisa. Bom, mas aí, enfim, a gente ficou pensando de onde estão as grandes trilogias, o que é necessário para uma grande trilogia para ter 3 filmes que são tão redondos e tão legal quanto foi esse, que sejam super coerentes entre si, né, principalmente. Vamos falar do filme primeiro, né? É melhor, né? Eu assisti ele ontem, então tô com ele bem fresco. Você tá no calor do momento. Eu acho. Eu gostei bastante, acho que é um... Eu não tinha visto o segundo, como é que chama o segundo também? Dawn of the Planet. Isso, eu assisti. O confronto. Eu assisti os dois na sequência e acho bem bacana. Os dois conversam muito entre eles. Eu acho que o primeiro filme que é muito bom pra mim, eu acho ele bem legal. Ele tá um pouco distante no diálogo. Dentro da trilogia, ele tá um pouquinho mais separado ali. Mas eu acho que é muito coerente a construção dos personagens, né, nos 3 filmes. Eu acho que esse, pra mim, é um grande feito. Eles conseguiram pegar uma história, uma jornada do momento que o bicho nasce até onde ele morre ali, já mandando spoiler, né? É bom avisar, né? Olha, vai ter spoiler. Quem conhece a gente sabe que não tem esse aviso. Enfim, e realmente é muito raro isso acontecer. Você pega qualquer outro filme hoje, você tem franquias, né? Não tem mais trilogias. As franquias não conseguem, sei lá, você pega um filme da Marvel que já tem 10 anos aí fazendo filmes com os mesmos personagens, eles não conseguiram com nenhum dos personagens criar esse tipo de profundidade, né? Sei lá, de criar um personagem com tantas dimensões. É que outra pegada, eu acho que nem interessa a eles isso também, né? Provavelmente não, mas é legal se acontece. E assim, esse filme aí, o Guerra, Planeta dos Macacos, a Guerra, provou que é possível fazer um blockbuster que tenha isso, que seja legal. Eu não sei como é que tá indo de crítica e de bilheteria o filme. Não, de crítica tá bem. Bilheteria não? Bilheteria eu acho também, né? Tá razoavelmente bem, sim. Então, eu acho que é o que eu sempre bato nessa tecla. Eu acho que é possível fazer um filme bom e ser um filme de massa ao mesmo tempo. É preguiça, pra mim é preguiça mesmo. É difícil pra mim entender por quê, né? Ramon. Eu acho que todo esse projeto também dessas prévias, dessas prequels do Planeta dos Macacos, ele é muito atípico e chama muita atenção porque foi um negócio que ele foi muito bem construído, né? São 3 filmes que investem na mesma ideia o tempo todo, na construção desse personagem, focado nesse protagonista, que é o Caesar, da jornada dele de virar o primeiro da espécie, de todos os conflitos que ele passa, como até se tornar o líder dessas novas criaturas que estão dominando a Terra, e até ele virar esse mártir desse grupo que ele lidera, né? E foi tudo construído em cima dele, né? O raciocínio desse terceiro filme, ele bate muito com o que começou a ser criado lá em 2011, com o primeiro filme da série do Rupert Wyatt, e aí o Matt Reeves faz esses dois que também... Eu entendo quando você diz, Jairo, que o primeiro ele é um pouco mais distante dos outros dois, né? Porque o primeiro eu acho que
ele é muita construção, né? E não só do personagem, mas da ambientação, né? Do contexto no qual os filmes foram criados, né? No qual o Caesar, o personagem principal, tá crescendo. E eu acho impressionante, assim, como eles fecharam bem, como a jornada do Caesar foi bem fechada. E eu fico muito triste, o André já falou que leu em algum lugar que vai ter mais. vai ter mais. Que eles pensam em fazer mais. Que eles pensam em fazer mais. E eu acho que é meio inevitável que saiam, que surjam outros filmes, porque essas coisas nunca acabam. Mas esses 3, eles têm uma autonomia de existência muito grande, assim. E eles são corajosos, até na forma como se conectam ao filme original de 68, né? Como é que é um ou outro vínculo que faz e que ele não demanda de nenhum espectador que tenha conhecimento do que aconteceu nesse outro para poder... É tipo um extra que tem, mas ao mesmo tempo conecta muito bem com esse filme original de 68. Enfim, eu acho impressionantemente bem amarrado. E eu acho o grande mérito dessa trilogia toda, e principalmente dos 2 últimos, que eu antes de ver eu também revi o segundo e gostei mais ainda. Talvez o segundo seja meu favorito, depois de ter revisto. Engraçado. Eu tinha meus receios com o segundo, mas fez todo sentido, assim, agora, revendo. Eu acho que ele eu até comentei isso no Letterboxd, de que ele ganhou com o tempo, assim. Ele é mais relevante hoje até do que na época, assim. Ele diz muito sobre o mundo hoje, mais do que em 2014, eu acho que ele foi lançado, né? O segundo filme. O Dawn, que é o Confronto em português. Que essa tradução é horrível, né? Porque eles se perderam todas as traduções. Ela acaba batendo com a desse atual, né, da guerra, né? Enfim. Mas até o nome original também é confuso, porque teoricamente o Dawn teria que vir antes de Rise, né? Assim. E aí tem toda a questão do war, que não, é war, mas não é war, sabe? Inclusive, isso é uma outra questão que muita gente está se decepcionando com o filme. Eu tenho acompanhado nos comentários, em sites e tal, e a reação do público. Até um amigo meu me ligou esses dias, falando que ia ver com o pessoal da agência dele, e aí ele perguntou para fazer um resumo do segundo, porque ninguém tinha visto o segundo. Eu falei, cara, ninguém vai gostar do filme, esquece. Não vai dar um programa certo isso. Ele falou, ninguém gostou realmente, ninguém se envolveu. E é claro, porque é um filme que os 3 são um arco muito fechado sobre o arco do Caesar na ascensão dele, assim, é focado em um personagem, não em confrontos, situações. E é uma pena que o Ramon falou que até gosta disso, mas é porque a gente já está treinado a gostar, talvez, das coisas que subvertem as expectativas, assim. E agora, para o grande público que espera que vai para um filme vendido pelo marketing, é complicado, porque eles venderam um filme de ação que teria uma guerra grandiosa, um filme épico, que finalmente agora é o clash, o confronto final. O confronto final dos macacos e humanos, e cara, não tem nada disso, o filme não tem nada a ver com isso, ele é muito mais devagar, ele é um drama, e a tal da guerra não é nada disso, né? É um conceito que eu achei muito mais legal. Que a gente tava conversando, e eu acho que esse papo até casa um pouco com o nosso último podcast sobre trailer, como é que até os trailers eu acho que foram bem construídos, né? Porque eles também vendem essa ideia de que a gente vai ver uma guerra, a gente vai ver o confronto humanos e macacos. E não, o que a gente vê, assim como o título original passa a mensagem que é guerra no planeta dos macacos, e o confronto é maravilhoso, que é humano contra humano. Tipo, os macacos, eles por acaso estão ali no meio da briga da galera, sabe? E eu acho isso muito bom, porque no fim é o que acontece muito hoje. Quando o mundo tem que lidar com mudanças que envolvem mudanças bruscas no nosso futuro, da humanidade, né? Isso afeta a nossa convivência. Sempre vai ter alguém que vai pensar diferente, e isso vai entrar em conflito com independente de onde vem o motivo dessas mudanças, sempre vai ter a diferença de mentalidade, de pessoas, de países diferentes. Então, a gente está vivendo muito isso hoje em dia. Eu acho muito foda que o filme lide com isso de uma forma tão corajosa, sabe? E tanto que a guerra, quando chega, não foca muito na guerra. Tanto que quando o Caesar tá lá na sala do coronel, tipo, a guerra tá rolando, mas o que importa é aquele momento, assim. É o momento se ele vai fazer alguma coisa ou não.
E tem toda essa coisa do arco dele se tornar esse filme, toda a motivação dele ser em volta de uma vingança, que ele sempre foi contra isso, e ele mesmo sabe que ele tá fazendo algo errado, ele tem visões do Koba, que era um macaco movido pelo ódio contra os humanos, e ele tá sendo alimentado por esse ódio. Olha que complexidade maravilhosa de personagem, sabe? Sim, complexo. Ele teve 2 filmes que ele é o único cara que defende a convivência com os humanos, e no último filme ele é movido pela vingança. Então é muito foda, assim, esse conflito interno que ele tem e todas as consequências disso. E só pra finalizar, o que eu acho do filme também muito corajoso é que da metade pro fim, ele perde o ritmo de verdade, assim, ele toma um outro ritmo que é mais lento, em vez de ser uma ascensão para um conflito, ele vai ficando devagar mesmo, assim, e vira um filme de fuga de prisão. Também admiro as críticas que estão tendo, também agora tá tendo discussões sobre racismo, e que, cara, qualquer discussão acusaram o Bad Ape, você não viu, tá falando com o Ramon antes. O Bad Ape, ele usa um colete azul. Aí o cara, um dos ativistas do Black Lives Matter lá, que o nome dele é o Derry Mackinson, que toda a foto dele tá de colete azul. Aí ele postou no Twitter falando que ele se viu... tá aí, mais um filme que representa os negros como macacos, sabe? Ele achou que foi uma referência a ele. Nossa, e teve uma repercussão esse tweet dele, que aí as críticas falando que o filme tem imagens que remetem à escravidão e que é mais um filme que mostra a predominância branca. Enfim, é uma discussão super válida. Não deixa assim. de ser uma crítica. Claro, também, né? claro, super válida. E é legal que movimente isso também, sabe? Mas, enfim, apesar de tudo, eu acho que é um filme muito corajoso na forma narrativa como ele é. E gosto de como a trilogia vem de um jeito que é muito fora dos padrões que a gente tem visto, assim, sabe? Sabe que eu fui ver no cinema no final, teve um carinha que tentou puxar aplausos, assim, pro filme. Sério? Sério. Meu Deus. Você aplaudiu? Eu fiquei tentado. Mas não. Aposto que foi só ele, porque eu Não, foi só ele. Não, porque a galera tava meio chocada, assim, aquele silêncio. Acho que o grande sabe? público é foda, que o que define grande público, né? Também é uma falácia, assim, mas é um filme que não é muito popular, sabe? Não tá agradando popularmente, assim. A crítica gosta muito porque vê essas ousadias cinematográficas também. Ele é um filme muito cinemático, sabe, eu acho. Ele remete ao western, assim, a forma como captura as coisas épicas, aquelas planícies, aí tem a praia, a neve, eles andam de cavalo. E isso também já é um eles diálogo mudam com o filme original, né? Sim. Que também É daquele ambiente desértico e a praia e eles caminhando. E a cena clássica, né, da Estrada da Liberdade lá no fim, que também ocorre na praia. E a gente tá falando disso, e é impressionante como esse filme tem vários feitos pequenos nessa trilogia, né? Por exemplo, a gente tava falando do primeiro, que tem aquela cena com o John Lithgow, que eu acho que ele é o pai do James Franco, né? E aí que ele tem Alzheimer, e aí tem essa cena maravilhosa do Caesar, quando ele tá começando a desenvolver essa inteligência dele, ainda é um filhote, e ele percebe que tem alguma coisa errada no John Lithgow, que ele não tá nas melhores condições dele, ele tenta ajudar. Essa cena é maravilhosa. No segundo, a gente tava falando da presença do quadrinho do Black Hole, né, do Charles Burns. O Maurice, né? O Maurice que ele... O Maurício é o babuíno. Que o menino mostra esse quadrinho pro Maurice pra ensinar ele a ler e tal. E o Black Hole, ele é assim... É um quadrinho sobre... adolescência, mudanças, aceitação e convívio em sociedade, encontrar seus semelhantes e... Enfim, um clássico de quadrinho underground. E nesse filme agora também tem uma cena, uma sequência, uma construção que eu acho maravilhosa no filme, que pra mim é um dos pontos altos, que é a história toda do Caesar com o cara que ele salva no começo e com aquele outro macaco que tá lá, que trabalha pros humanos, né? E aí tem aquela cena final que a gente até falou que é corajosa, né? Que o soldado acaba sendo explodido pelo macaco, que o Caesar fica no meio dos dois, né? Fica no meio do macaco que trabalha pros humanos e que ele instiga o cara a se questionar o que ele tá fazendo ali, será que ele tem salvação ou não? E pro humano que às vezes... que
Que no Eu, com- eu, no depositei, comecinho eu ele depositei poupou as a minhas vida dele. esperanças nele, talvez por eu me identificar com um humano, que eu virei e falei, cara, esse cara vai fazer algo bom. E ele que Tipo, fode e as tudo. apostas do Caesar vão recompensá-lo de alguma forma. E não, sabe, é maravilhoso isso, como ele não correspondeu às minhas expectativas, sabe? Por talvez eu ter visto um semelhante que eu falei, cara, esse cara vai salvar o dia. Não, não salvou. E foi o outro macaco no qual o Caesar também depositou possíveis esperanças dele, que acabou salvando ele. Eu acho essa cena maravilhosa, assim. E aquilo que a gente sempre critica de Marvel, Star Wars, das outras franquias, como o roteiro é muito cuidadoso na coisa dos foreshadowings e os payoffs, sabe? Sim. De ele planta uma coisinha ali e aquilo vai ter uma relevância no fim, sabe? Isso é a construção muito bem. A lance da menina com a boneca. Você nunca espera eu acho que ninguém nunca esperava que aquela boneca tivesse aquela relevância no fim. Que é ela que passa o contágio pro cara e ele resolve a história. Várias coisinhas, assim, muito pequenas são muito legais. E acho legal também, vocês estavam falando de como esse filme é cinemático, né? Eu acho legal como ele muda de cenário várias vezes. E isso, a maioria todas essas mudanças são representações do que tá rolando ali no filme, né? Eles começam ali eles estão super bem, né? Eles estão na casa deles na selva, depois eles vão passam pela praia ali. E aí começa a nevar, e aí você vê que nessa hora o filme começa a cair, tudo começa a dar errado. Eu acho super legal também. Ele muda o ritmo junto também, né? E esse lance de que a gente tava falando como o Matt Reeves atingiu um nível de confiança também, não só com o CG, que agora atingiu um nível realista que, cara, eu acho que é inigualável. Nenhum outro filme de Hollywood, de qualquer lugar, conseguiu um senso de realismo absurdo, assim, e aí você vê que a câmera já dá mais close e se permite a segurar ali diálogos longos, só plano contra plano, filmando em close os olhos dos macacos. É incrível, assim. Incrível, sim. E também acho que agora ele busca muito mais momentos cinemáticos e bonitos. Acho que esse filme mostra uma confiança de direção muito maior do que o segundo, assim, inclusive. E que foda, assim, há um senso de autoria quase, sabe? Não vou dizer autor porque, né, ele é um cara novo, não fez muita coisa. Mas você vê ali que há um senso de craft artístico, sabe? Que você não costuma ver em outros filmes de franquias, filmes que passam de 100 milhões, são filmes de produtores, sabe? E esse, ainda você vê ainda um tato artístico dos envolvidos. E eu acho isso muito raro hoje em dia, assim. Sim, eu fico Verdade. pensando... E como é que mesmo o Matt Reeves entrando depois, e mesmo o primeiro destoando um pouco dos outros, do 2 e do 3, como é que tem uma identidade a série, né? Eu tava pensando na relação do Caesar com os humanos que de alguma forma passam pela jornada dele, né? Tem E você sempre espera, bem, eu esperava, né? Talvez por estar acostumado por estar acostumado a ver filmes com humanos e esperar identificações com os meus semelhantes, você sempre espera algum protagonismo desses atores. Verdade. E aí você tem, é isso que eu falei, você tem o John Lithgow, aí você tem o James Franco, e aí no 2 você tem aquele ator que eu esqueci o nome até. É um nada. Mas ele é um bom coadjuvante, ele é coadjuvante em vários filmes, ele faz o John Connor nesse último Exterminador horrível. Mas é um personagem X e beleza. Todos eles cumprem os seus papéis, assim. E aí nesse também tem o personagem lá do Woody Harrelson, que da mesma forma que o James Franco, que os outros estavam lá, que você espera que, tipo, esse cara vai apresentar alguma coisa. E não, cara. Não é. Ele é só um maluco que, claro, ele tem um contraponto na figura messiânica do Caesar. O que o Caesar representa para os macacos, ele representa para os soldados deles, mas ele tem uma passagem muito breve no filme. E de alguma forma ele acrescenta... ele é só mais uma figura que está, de alguma forma, ajudando nessa evolução do Caesar, até ele se completar, né? Talvez de passar por esse momento dele de fraqueza, no qual ele se identifica com o Koba, né? Que ele se vê agindo de forma semelhante com o Koba, até superar, né? Tipo, cara, eu vou ficar igual a esse cara, sabe?
enfim, é um momento que eu acho que de superação, que ele completa a jornada dele nesse filme, né? Uhum. E é isso que eu tô falando, mesmo nos clichês, esse filme é muito bom, né? Porque, por exemplo, aquele final poderia ser muito piega, sabe? E ele tem algo de pieguismo, assim, dele chegar e aí você... No alto da montanha. No alto da montanha, ele chegou no paraíso deles, ele tem essa figura, ele é essa figura messiânica de tá levando os macacos pra Terra Prometida, mas mesmo assim a cena é bonita, sabe? Ela pode ser até um pouco brega na fotografia, Mas que tem faz aquela... sentido Mas fechar o ela arco casa ali no arco. E a gente ficou pensando como é que é bem construída essa trilogia. Quais outras trilogias que são tão bem amarradas assim? A gente discutindo sobre esse filme surgiu essa questão, assim, né? Como é que... Vamos falar de outras trilogias? Aí você começa a contar, acho que tem 2, 3, sabe? Tipo, mas o que acontece? Quantos anos... Mas o quê? Qual critério? Trilogias que são... Então. Os 3 são excepcionais? Então, aí a gente tem que fechar que assim, quando a gente pensa, grande trilogia do cinema, tem um monte, né? Todo mundo cita o Poderoso Chefão, Star Wars, os 3 primeiros Star Wars, De Volta ao Futuro, Indiana Jones, mas sempre tem um que é melhor que o outro, assim, bem melhor. Sempre Bem tem um que é melhor, bem né? fraco, no meio de 2 razoáveis, sabe? Então, pensar em trilogias que fazia isso realmente eu acho difícil, assim. O Poderoso Chefão, o Ramon comentou que tem um site, como é que é? Não é um site, é um infográfico que rendeu pra caramba, assim, né? Que ele compara, é como se fosse, como é que é? É o medidor de trilogias, um negócio assim. Que são gráficos, assim, colocando lado a lado notas de trilogias, né? a qualidade dos 3 filmes. Assim, na média, por exemplo, a que mais se banca é até o Senhor dos Anéis, né? Que a gente tava falando que, sim, ela é mais regular, se banca, né? como assim? Que mais se mantém. que mais se mantém. Um nível, assim. Ela talvez seja mais regular, assim, mas é isso. Ela não é... Bem, eu acho que na avaliação de nós 3 aqui ela não é memorável igual outras que a gente tá falando aqui, por mais que elas não sejam tão regulares assim, né? Por exemplo, igual o André citou, Poderoso Chefão, que o primeiro é incrível, eu acho o segundo mais foda ainda, e o terceiro... Lá embaixo. Lá embaixo, né? Todos, né? E Poderoso Chefão é uma adaptação do livro também, né? Uhum. Embora o Planeta dos Macacos tenha um livro, esses 3 primeiros filmes chegam... São roteiros originais. São originais e eles terminam mais ou menos onde começaria o livro ali, né? Que no livro os humanos já não falam mais, eles já são meio animais e os macacos são inteligentes. Animais, né? Não sei, animais somos todos, né? Uhum. E essas outras trilogias, sei lá, o Poderoso Chefão, o cara tinha um guia ali, que era o livro. Aí, sei lá, Volta para o Futuro, o cara que eles inventaram, foram inventando as coisas, né? Eu acho que o terceiro cai muito, assim, pra gente considerar ele como a trilogia como um grande exemplo. O terceiro qual que você tá falando? De Volta para o Futuro. Eu acho. De Volta para o Futuro? Mas acho que todos esses, né? O Poderoso Chefão, o terceiro é o que cai mais. Aí, De Volta para o Futuro, o terceiro cai também. Matrix, os dois seguintes caem. Guerra nas Estrelas, o terceiro também cai bastante. Sim. E né, o segundo é excepcional e o terceiro cai muito. Aí, o que mais? A gente tá falando Toy Story, né? Que é exceção. Então, Toy Story é um que eu acho que a gente concordou que a gente elegeu. Porque o outro, não sei se o Jairo viu todos, né? Não vi todos. Esse do Linklater. Que ele deixa tudo pra depois, né? Por isso que ele chama Linklater. Eu vou ter que cortar isso, sabe? Corta essa parte, velho. Corta essa parte. Não, mas eu acho que dos que a gente lembrou, Toy Story, que acho que é bem redondo, os 3, assim... Nenhum deles cai. Estamos falando de cinemão americano, né? Mas veja bem, e a gente também já tá colocando o Linklater como cinemão e forçando a barra. Mas mesmo assim já... Mas é difícil ter um filme iraniano ou francês de trilogia, tirando a trilogia das cores lá, mas assim... Não, esse é o filtro que a gente tá colocando, senão, né? Cinemão americano, beirando a pipoca, o Linklater. Que eu acho que antes do Amanhecer, antes do Pôr do Sol e o Antes da Meia-Noite, pra mim são impecáveis. 3 dos meus filmes favoritos de todos os tempos. E o Toy Story, 1, 2 e 3. Apesar de que, né, também você pode eleger que um seja pior. Mesmo assim, eles mantêm um nível muito... Eles mantêm um nível alto, acho que eles terminam muito. Mas já vai ter o 4, então já vai sair da nossa lista. Não, o que me chateia muito, né? Mas, assim, e claro, eu acho que a Pixar
diminuiu muito o ritmo e o Quando começou padrão a fazer deles. sequência. Quando começou... Não só quando começou a fazer sequência, acho que de uns tempos pra cá, eles começaram a entregar coisa que não... Produtos, obras que não entregam tanto quanto os primeiros deles, né? Mas, quando eles falaram que saiu um Toy Story 3, eu falei, putz, que merda. Tipo, o 2 fecha verdade. tão bem. E esse 3, cara, eu acho que ele oferece toda essa Dos três é o melhor. tudo que a conclusão, gente né? tudo que a gente tá pedindo aqui em todos esses podcasts, que é essa coisa épica, esses sentimentos de aflorar sentimentos no espectador, né? E o 3 eu acho perfeito. É. Então por isso, assim, não queria ver um 4, Mas de sabe? repente eles podem Mas fazer- dou o benefício da dúvida. Eles Cara, podem fazer com sim. outros brinquedos da nova geração. Então, Pode ser interessante a ideia. O Mad Max teve 4 e olha o que foi, né? Mas eu acho que também entra nesse quesito, assim, como se fecha uma trilogia, né? Planeta dos Macacos, esses três novos, você tem o personagem que começa com ele nascendo e termina com ele morrendo. Você tem um arco ali que fechou nos 3 filmes. Se vai ter um outro depois, independente que vai ser antes ou depois, se vai ser durante... Desde que eles não interfiram nessa história, eu acho que essa trilogia que a gente tem fechada hoje, ela se contém ali. Então acho que entra na lista. O Toy Story pode acontecer isso. Eles podem dar, sei lá, vai fazer o 4, aí, sei lá, vai ser uns brinquedos dos anos 2000, sabe? Eu só acho também que... Ou vai ter uns É spinners. que agora a gente não tá vivendo mais a era das trilogias, né? Tá vivendo a era das franquias. São as franquias, histórias infinitas. E aí, acho que a última trilogia de cinemão, assim, blockbuster, foi a do Nolan, né? Do Batman. O Batman. Que foram 3 fechadinhos e acabou. Assim. E ainda assim, a gente tava pensando, tipo, o primeiro eu não gosto muito, eu não gosto nem do primeiro nem do terceiro. Mas o segundo é muito bom. Então. E ao mesmo tempo foi o que a gente conversou, né? Mas é muito coeso os 3. O 1 então. e o 2, eles se complementam muito, né? Todos eles investem no negócio da Liga das Sombras, todos eles investem... O 1 e o 3. O 1 e o 3, Todos eles investem nesse negócio da Liga das Sombras e todos eles investem na ideia do Batman como um símbolo, e por isso até eu acho que ele acaba bem quando ele passa o manto do Batman para outra pessoa. Mas chega a ser até engraçado, né? Que o 2, que é definitivamente o melhor, não tem qualquer referência a essas ideias, né? Tipo, talvez até um pouco do Batman como inspiração e tal, mas bem destoa muito, assim. Destoa bastante. E tem o Homem-Aranha do Sam Raimi, né? Que tipo, o 3 é horrível. Acho que a gente não pode considerar. Ué, mas são 3 filmes também, fechadinhos, estão lá. Mas não entra na minha lista dos melhores. Não, então quais são os... e qual é a questão, né? Sempre tem um que... O Indiana Jones, o segundo, né? Que geralmente é o mais fraco. Eu gosto do segundo Indiana Jones. É o Temple of the Doom, né? Tem a petição. Mas então, por exemplo, mesmo Indiana Jones, quando a gente tá falando do 4, eu acho que já é um outro universo, eu falei sabe? que tem que descartar porque já teve o 4 que foi horrendo, né? E é outra, pra mim, é outra galáxia, é outro mundo, é outro tipo... galáxia bem distante. Porque, sabe, por exemplo, o Indiana Jones, ele tem algo que ele se propõe a brincar, a dialogar com filmes B de anos 30, Sim, 40, que hoje em dia não de faz mais aventura. sentido, né? E, por exemplo, quando no quarto filme eles colocam aquelas formigas perseguindo Indiana Jones com CGI, aquilo é horrível, sabe? Sim. Eu acho horrendo, assim. Mas, cara, e é impressionante como o terceiro Indiana Jones, ele termina muito bem, cara. Sabe? Com Indiana Jones e com o pai dele, os amigos, indo rumo ao pôr do sol e, tipo, fechou a jornada, sabe? Vida que segue e tal. Eu adoro o terceiro, acho bem bom. Assim, eu sou muito mais primeiro, acho que eu gosto mais do segundo do que do terceiro, mas eu gosto do terceiro eu teria também. que rever, tem muito tempo que eu vi. Mas a gente tá falando bastante de filmes aqui que a gente viu há muito tempo, né? Então, de repente, a gente revê eles, tudo muda, não sei. Sim, sempre. E a questão é, por que tá tão difícil ter filmes como essa trilogia tão forte quanto foi a do Planeta dos Macacos? É o que você falou, né? Hollywood. É um filme que é de Hollywood. Você não tira ele do universo desse... Mas você tá vendo? Mas é possível, sabe? Pra mim, a exceção desse Planeta dos Macacos é que quando eles começaram, eles sabiam exatamente onde eles queriam chegar. E você sabe se... Minha dúvida com relação a todas essas trilogias, né? O quanto esses filmes foram concebidos para funcionar em trios. Né? Ou pelo menos uma história, um arquinho
um arco que tenha... Cada filme tem o seu arco, mas tem um arco de 3 ali. Eu sei que, por exemplo, Star Wars já era meio isso, né? Desde o começo ali. Tanto é que se assistir o primeiro filme, ele tá fechado ali. Se ele não conseguisse bancar os outros 2, ele tinha um filme fechado. Mas aí a gente rolou de fazer os 3. Essas novas, todas essas que a gente citou, eu não sei, eu não tenho conhecimento para falar sobre isso, se elas foram concebidas para serem... Não, acho que de forma nenhuma, né? Acho que até aquele artigo que a gente já citou aqui da Wired que fala das franquias infinitas, né? Uhum. Eu acho que esse conceito de trilogia é de uma época em que 3 filmes era o máximo de que se podia esperar de uma franquia, né? Aham. Hoje é isso, a gente não vai ver o filme de Guerra nas Estrelas, a gente não vai ver o fim do universo Marvel, essas coisas vão ficar se recriando, se reinventando eternamente, né? E na minha cabeça, eu lembro, por exemplo, pequeno, um filme que tiver, uma série de filmes que tivesse 3, pra mim era algo especial, sabe? Você comprava a caixinha com os 3 DVDs, né? Imagina quando sair o box da Marvel. Vai ter 300 DVDs. Já saiu, né? Já Não, mas vai ter que sair um por ano. Mas né? vai ficar saindo, né? Não, mas engraçado, isso me lembra um artigo que eu li essa semana, acho que foi do Guardian ou da IndieWire, falando de por que Titanic foi o último grande blockbuster, porque a gente nunca vai ter outro igual a ele. É muito esse papo, assim, de que é o filme-evento. Esse filme-evento já não existe mais hoje em dia. E por uma questão de mercado mesmo, assim. A gente parou na época que Titanic saiu, teve todo o hype da produção, de ser o filme mais caro de todos os tempos, de que ele passou muito do que os outros filmes custavam na época, sabe? E ele dominou o cinema, dominou as conversas da época por muito tempo. Foi muito diferente de Hoje em dia as coisas são muito mais imediatas e todo filme agora é 200 milhões, assim, os que chegam no cinemão de shopping, os grandes lançamentos de blockbusters de Hollywood, qualquer filme é 200 milhões, 300 milhões de orçamento, assim. Nada mais é tão grandioso a ponto de se destacar no meio desse mar de... Então isso afeta também a forma como a gente vê esses filmes, sabe? É doido isso, né? Longe de ser saudosista aqui, mas a coisa do filme-evento, a gente cresceu com isso, hein? Era interessante, né? Você vê, nossa, vai ser o terceiro de Volta para o Futuro. Aí você chama os amigos, todo mundo pra ver. Sabe? Era um grande evento do ano. A gente agora, todo mês tem filme da Marvel, todo mês tem Star Wars, todo mundo tem Star Wars. É sempre chato, é sempre a mesma coisa, sabe? Então... eu super entendo isso aí. Mas, claro que a Lucasfilm, o pessoal da Disney hoje, da Lucasfilm, que cuida de Guerra nas Estrelas, eles estão, por exemplo, quando fazem esses spin-offs aí de Guerra nas Estrelas, tipo Rogue One, tipo o filme do Solo do Han Solo, eles estão super tomando cuidado para, olha, isso não é o nosso produto principal, sabe? É um spin-off, e o produto principal é esse, que você vai ver no final do ano, que vai ser o The Last Jedi aí, e da mesma forma a Marvel, sabe? Eu acho que sim, eles estão fazendo, eles estão construindo a Guerra Infinita aí dos Vingadores para soar como, tipo, o ápice da Marvel no cinema. Só que sim, quando chegar lá e acabar os créditos, termina no próximo. E aí vai sair o próximo e fica pro próximo e vai continuar essa ansiedade, tensão. Essa espera por um ápice que nunca vem, né? E por isso ressalta ainda mais os méritos desse Poderoso Chefão, desse Planeta dos Macacos mais recente, né? Que, cara, tem ou não uma continuação, o Caesar morreu, sabe? O cara chegou num lugar e completou uma jornada, sabe? Você assiste esses 3 filmes, tem início, meio e fim, e fecha alguma coisa, né? Eu tava pensando, por exemplo, no Bourne também, né? Que é os 3 filmes... Mas o Bourne já tem mais. Os 3 filmes da trilogia Bourne fecham muito bem, cara. É o cara descobrindo, o cara optando por uma vida e depois esclarecendo tudo quem é ele e optando por quem ele quer ser. E aí eles fazem um spin-off, que é aquele com Jeremy Renner, que é o Gavião Arqueiro, e depois fazem um filme 4 do Bourne, que assim... é só mais uma aventura do Bourne, sabe? Não acrescentem nada na jornada que esse cara passou para descobrir qual é a identidade dele e, mais importante ainda,
quem ele quer ser a partir do momento que ele descobre que a identidade dele é algo que ele não acredita mais, sabe? Não, eu acho que eles são maiores, é isso, assim, como esses 3 Planetas dos Macacos, eles são um exemplo interessante do que nós gostaríamos de ver, e por essa trilogia ser um produto tão atípico de Hollywood hoje. E o problema é isso, ele é tão atípico que eles não souberam como vender o filme, porque tem que vender em certos padrões, tipo, o pôster engana, o título engana, o trailer engana, tudo engana. Mas você acha que foi uma falha? Não é uma falha, eu acho que o público tem muita gente decepcionada por causa disso, entendeu? Bom, vamos às recomendações? Recomendações do mês. Roda a vinheta aí. Vamos lá, então, as recomendações do mês, dos últimos meses. Do que tá rolando, que você pode assistir ainda. Ou consumir, ver, consumir, ler. Sim. Ramon, você tem uns quadrinhos aí pra indicar. Não, acho que são 2 dos melhores quadrinhos... Todos os tempos. Não, publicados no Brasil nos últimos meses. Um é o Here, Aqui, do Richard Maguire. Foda. Maravilhoso, sim. Eu acho que é um dos clássicos absolutos dos quadrinhos mundiais. Ele passou, 25 anos concebendo a coisa e criando. Ele saiu originalmente numa edição em 6 páginas na Raw, uma revista editada pelo Art Spiegelman, que é o autor do Mouse. Mas, enfim, aí ele transformou isso essa versão em 6 páginas numa edição de 300, que é tudo focado no canto de uma sala e vai de 1968 até, 3 milhões antes de Cristo e até 2313, e você vê dinossauro, você vê índio, e você vê uma família, e tudo focado nesse mesmo cenário, assim. Eu acho que não é impossível sair qualquer coisa melhor de quadrinho no Brasil em 2017. É o quadrinho. E o outro que eu fiquei... Mas o nome em português ficou Aqui, né? Aqui, saiu pela Companhia das Letras. E o outro que eu também tô, assim, apaixonado, foi um quadrinho que eu fiquei muito impressionado, e vai sair filme, e um filme que eu acho que tá fazendo barulho, que eles estão segurando pra sair numa época mais de premiação, porque eu vejo eu acho que as pessoas estão vendo potencial nele pra concorrer a uns prêmios aí no começo do ano que vem, que é o quadrinho que acabou sendo adaptado, chama Meu Amigo Dahmer, que eu não sei se vocês conhecem, foi publicado pela Dark Side, é o primeiro quadrinho da Dark Side, da editora Dark Side. Ele conta a história do Jeffrey Dahmer, que o maior serial killer de todos os tempos, americano de todos os tempos, matou 17 pessoas, e quando foi preso, ele assumiu esses 17 assassinatos, enfim, mas o quadrinista, que é o Derf Bakhderf, ele era amigo do Jeffrey Dahmer no colégio, os dois estudaram juntos, e aí quando o Dahmer é preso, ele fica sabendo disso e fica chocado e resolve contar a história do relacionamento dele, da amizade dele com o Dahmer. E é um quadrinho muito impressionante, assim, na primeira página tem uma introdução do Bakhderf, que ele fala de, olha, esse quadrinho aqui você não vai encontrar crime, você não vai encontrar morte, você não vai encontrar sangue. Isso aqui é a história de um garoto de como essa pessoa se tornou essa criatura assustadora, sabe? De como ele veio a ser, de como todos os amigos dele de alguma forma falharam com ele, de como os pais dele falharam com ele, os professores falharam com ele, e o próprio Dahmer falhou epicamente com ele mesmo e com o mundo. Enfim, são 2 quadrinhos que... acho que são 2 melhores quadrinhos publicados no Brasil em 2017. É isso. Massa demais. Jairo, o que você tem pra indicar pra nós? Cara, eu vou ser bem mais sucinto. Tô assistindo a 2ª temporada de Preacher e tô achando... de prolixo, né? Tô achando do caralho, assim. A primeira eu já tinha achado muito boa. Preacher. Eu acho que é Preacher, que é baseado naqueles quadrinhos do Garth Ennis e do Steve Dillon.
Inclusive, eles também são produtores da série. Acho que tem até alguns. Deixa eu ver. Acho que tem até alguns episódios que algum deles dirige. Outros produtores são o Seth Rogen tá na produção, e isso me surpreende, porque tem episódios dirigidos por ele também, são bem legais. Ele mais o Sam Catlin, que acho que também trabalham no Breaking Bad, se eu não me engano. E eles, assim, eu acho que os roteiros estão excelentes. Acho que, independente se você leu ou não os quadrinhos, acho até melhor que você não tenha lido, assim, se você vai assistir a série, porque eles funcionam super bem separados do quadrinho original. E, cara, é bonito, eles têm umas ousadias de direção ali que acho que compõem uma série que é super consistente, assim, desde o começo. A primeira temporada tem um ritmo um pouco mais particular ali, mais baixo, mas ao mesmo tempo os personagens são tão insanos, tudo é muito maluco, é uma cidade pequenininha ali nos Estados Unidos, e aí tem um monte de coisa fora do extraordinário acontecendo, e as pessoas continuam, sei lá, relacionando com isso de uma maneira que não é o que você espera das pessoas. Acho que a construção de personagens também é muito boa, melhor do que nos quadrinhos pra mim, e o casting excelente, direção de arte bonita. Passa na internet. FX, mas do canal original. Não, acho que é FX. Não, é AMC. A AMC é o canal? A AMC, sim. Então, é da AMC. Cara, eles mandam bem, né? Imperdível, assim. AMC é de Mad Men, né? Eu acho que Breaking Bad. Você não consegue assistir a segunda temporada sem ter visto a primeira antes, porque elas são muito... é muito amarrado ali. Mas acho que o investimento de você passar a primeira temporada ali pra chegar na segunda, a segunda é melhor que a primeira, acho que é válido. Legal. Eu vou indicar 2 filmes. Um é um que pouca gente viu e quem viu reclamou, porque é mais um que teve divulgação enganosa. Que o trailer parecia um filme de terror com bicho, com monstro, e chegava lá, o filme é completamente diferente. Eu achei maravilhoso, que é o It Comes at Night, que em português foi o Ao Cair da Noite. Cara, eu achei muito foda, muito foda. Eu vi muita reclamação, muita gente reclamando, de sair decepcionada, porque também é um filme que se vende de um jeito e chega lá e é outra coisa. Que é um mundo pós-apocalíptico, de uma família que está refugiada na floresta, e eles se fecham, eles começam a se relacionar com uma outra família, e essa coisa da desconfiança com o outro, e é um filme só de clima, de atmosfera, e ele termina de um jeito que devastador, assim, cara, quando acendeu a luz, eu tava de boca aberta e fiquei 1 minuto sentado sem conseguir levantar, assim, de tão impactante que é o fim do filme. Achei muito foda. E vale muito pra quem não viu o trailer, não vê nada, pra não se enganar, achar que o filme é uma coisa e é outra, assim. E o segundo é o da Sofia Coppola, o The Beguiled, que é O Homem que Nós Amamos, acho que é esse o nome, né? E, cara, me surpreendeu muito, gostei pra caralho, achei muito, muito, muito foda. Eu não esperava, assim, gostar tanto. E muito bom. Eu cheguei em casa e assisti o original com Clint Eastwood, que é meio escandaloso o original, assim, tem pedofilia, incesto, tem tudo que você imaginar. 71 original. Que é baseado no livro, na verdade, né? Mas tem isso, o original todo na perspectiva do homem, de estar lá no harém. Então é um filme meio esquisito. Hoje em dia ele é bem, bem complicado, assim. E daí a Sofia Coppola ela pegou a história, fez de uma elegância e de também um clima muito foda. Ela flerta com horror uma hora, com terror também uma hora que... Caralho, que eu não esperava, assim, ver isso. Adorei o filme, acho que vale muito ver, um dos melhores do ano, assim, fácil. Aliás, esses 2 são meu top 3 do ano, assim. Qual que é o outro? John Wick 2, cara. John Wick 2 pra mim é o clássico do ano, assim. Mas é isso aí. Essas foram nossas recomendações. E... Ano que vem tem mais. Ano que vem tem mais. Saber o próximo. E valeu. Eu digo aí suas trilogias favoritas que vocês Robocop. acham. E valeu, até a próxima. Até. Até.